Graças a Deus por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui para meditar na palavra do Senhor Jesus. Estamos aqui nesta feita para comentar a lição de número 8, que será ministrada no dia 21 de agosto, no próximo domingo. Lembrando aos irmãos que a aula aqui não é para substituir a escola bíblica. É importante você participar da escola bíblica, é uma bênção a escola bíblica dominical. A igreja que tem uma escola bíblica forte, é uma igreja forte, é uma igreja sadia. Então nós precisamos estar na escola bíblica dominical. Estamos aqui apenas para interagir com os irmãos, comentar o assunto, aprender uns com os outros. Então que Deus nos abençoe. Dê aí a sua curtida, curta, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, nos ajude aí. Estamos começando, né? Muita coisa para aprender ainda. Não temos aqueles recursos que são necessários para fazer um bom vídeo, mas nós estamos andando na graça de Deus e vamos chegar lá se Deus quiser, e se você compartilhar e ajudar. Amém? Que Deus nos abençoe. Então a lição nesta feita é a lição de número 8, que tem como tema o ensino de Jesus sobre a oração. Tá? O texto áureo diz assim: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Mateus capítulo 6, versículo 7. Então já observamos que não é por muito falar que Deus vai ouvir uma oração. Nós temos alguns exemplos de homens de Deus que oraram no Antigo Testamento, orações curtas, né? Nós observamos Neemias que orou, né, no capítulo 1 ali, a oração também curta, uma oração, ouviu a sua oração. Observamos também a oração de Jabes, né, no capítulo 4 de 1 Crônicas, uma oração curta também, e Deus ouviu e respondeu aquela oração. Então já é um ensinamento para nós que também não é questão que você não pode orar uma oração de 1 hora, 2 horas, não. Ele está dizendo que não é por muito falar, porque havia uma ideia de repetição, né? de muito se tocar na tecla, repetir várias vezes, como algumas situações ainda tem nos nossos dias aí. Mas ele diz que não é por causa disso que ele vai responder e que vai ouvir. A verdade aplicada diz assim: por intermédio da oração, cultivamos o relacionamento com Deus e expressamos nossa dependência e interesse em glorificar o seu nome em nosso viver. Então, através da oração, nós vamos cultivarmos esse relacionamento, né? Orar é falar com Deus. Nós vamos estar falando com o nosso Pai e cada dia mais próximo dele, amém? O objetivo dessa lição, nós temos 3 objetivos. O primeiro é apresentar o modelo da oração do Pai Nosso. O segundo é explicar a primeira parte da oração, Deus e sua glória. E o terceiro é mostrar a nossa necessidade, né, e carências. Então são os objetivos. Os textos, referências estão em Mateus capítulo 6, versículo 9, 10, 11, 12 e 13, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém? Então isso aqui é a oração ensinada por Jesus, e nós vamos entrar nos tópicos da lição e vamos comentar. Não vamos fazer um comentário muito longo, né, para o vídeo também não ficar muito longo, mas vamos interagir juntamente aí com você que está do outro lado da tela. Primeira introdução, né, ela vai dizer: orar é conversar com Deus. Então oração é conversar, orar é conversar com Deus, tá? Então, por intermédio da oração, louvamos o santo nome do Senhor, pedimos perdão por nossas falhas, agradecemos o que Ele nos concede e faz, né? E por em nós, e falamos como estamos nos sentindo, né? Então, nós estamos dialogando com Deus, conversando com Deus, louvado seja o seu santo e poderoso nome. O tópico primeiro fala da oração modelo dos discípulos de Cristo. A oração do Pai nos ensinada por Jesus Cristo, está repleta de bons ensinamentos
acerca da pessoa de Deus, daquele que o adoram e das formas de chegar-se a Ele. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 13. Ensina-nos a orar. Isso aqui é um pedido de um dos discípulos de Jesus. Tá? Nos dois evangelhos onde o Pai Nosso é mencionado, Jesus ensina a maneira correta de orar. A relação com Deus, que segundo as crenças judias, regia tudo o que existe, era algo muito delicado. Observamos aqui o comentário do bispo Abner Ferreira sobre a questão da oração naqueles tempos, o diálogo com Deus, que ele comenta aqui que era algo delicado. Então, vocês sabem, nós sabemos que no Antigo Testamento, a lei, por exemplo, ela era muito rígida e era cheia de critérios, cheia de princípios. E aquilo acabou causando um temor no coração do povo, no coração daquelas pessoas. Então, ela tinha muitos critérios e acabou produzindo um terror no coração daquele povo. Nós observamos ali que para entrar na presença de Deus naquela época, não era todo o povo que tinha acesso. Só quem tinha acesso a entrar na presença de Deus verdadeiramente eram os sacerdotes que ministravam esses momentos através do sacrifício. Então o povo não tinha muito acesso a isso e era uma situação bem delicada, porque qualquer princípio da lei que fosse quebrado, o cidadão, ele seria punido de morte física verdadeiramente. Então acabava gerando um temor nas pessoas, tá? Então esse tipo de ousadia em buscar o Pai era limitado, não era algo normal. Então havia houve alguns momentos de oração no Antigo Testamento, como já mencionei, Daniel orou, alguns oraram, mas geralmente esses momentos ou era encabeçado por um profeta, ou era encabeçado por um rei, ou por um sacerdote. E não havia ali aquela situação de todos buscarem a Deus, de todos irem à presença de Deus sem alguém estar conduzindo. Não havia uma certa liberdade para se buscar o Senhor. Então aqui nós vemos Jesus com um ensino que vem para quebrar esses protocolos. A oração do Pai Nosso, onde nós aprendemos aqui que invocar o Senhor de acesso a todos. Todos podem invocar o Senhor a partir de agora, nesse momento. Todos têm liberdade de invocar a Deus sem aquele regimento da lei, sem aqueles protocolos. Na mais simples oração, nós podemos nos chegar a Deus. E esse foi o ensino que Jesus veio e ensinou. Aqui a gente observa que quando o comentarista ele começa a dizer que um dos seus discípulos chamou Jesus e disse: mestre, ensina-nos a orar. Então tudo tem a ver, tudo indica que aquele discípulo ele estava vendo o mestre orar. Eles estavam vendo o resultado que tinha as orações que Jesus fazia. Jesus orava bastante, Jesus saía de madrugada para orar e dava um exemplo em oração. Então, com certeza, os seus discípulos eles começaram a observar aquilo dali. Eles sentiram a necessidade de aprender a orar, porque eles não sabiam orar. E eles viam na vida de Jesus um exemplo tremendo. Ele orava, saía para os montes, saía para o deserto, e quando ele voltava abastecido e ia disputar com os fariseus, com os saduceus, repreendia demônios, expulsava demônios, curava. Então eles passaram a observar que aquelas orações faziam toda a diferença. Então com certeza vem o interesse, aqueles que estavam ao seu redor, e pedia a ele que ensinasse eles a orar. Então Jesus vem com esse ensino da oração e rompe as barreiras que eram impostas para que aquelas pessoas não se aproximassem de Deus como deveria se aproximar. Então está aqui, com a oração do Pai Nosso, Jesus rompe com as rígidas atitudes que afastavam o homem de Deus e ensina um caminho que facilita o diálogo com Deus, a quem Jesus chama de Pai. O tópico 1 e 2, a oração e a sua ordem. A oração ela está dividida em duas partes, A primeira parte fala da glória de Deus, como nós estamos aprendendo aqui. Talvez para alguém seja novo, mas para algumas pessoas já é do conhecimento, tá? De alguém, de quem nos ouve, que a oração ela é regida em duas partes, tá?
primeira parte vai falar da glória de Deus, a majestade de Deus, tá? E a segunda parte que vem as nossas necessidades, né, e problemas pessoais, tá? Segundo o que ele escreveu, o nosso bispo Abner Ferreira diz assim: a oração está dividida em duas partes. A primeira metade se refere à glória de Deus, ou seja, nome, reino e vontade. E a outra metade trata-se das necessidades e problemas pessoais. Deus é proeminente e recebe o primeiro lugar. Depois, então, é que vamos nos dirigir para nossas necessidades e desejos. A primeira parte nos apresenta Deus como um Pai, um Deus que tem um nome santo e que deseja que seu reino se estabeleça na terra juntamente com sua vontade. A segunda parte se ocupa das três necessidades essenciais do ser humano e das três esferas do tempo nas quais o homem se move. O pão, uma necessidade presente para o sustento diário, perdão, que nos remete ao passado e ajuda na tentação, onde a confiança do futuro repousa nas mãos de Deus. Então, primeiro assunto aqui, né, que ele está falando sobre a questão da divisão da oração, que é a parte que encabeça a primeira parte, falando que se refere à glória de Deus, seu nome, sua vontade, e isso vai ser comentado mais amplamente ali nos tópicos à frente. O tópico 1:3, do Pai para os filhos. Esse modelo de oração foi dada por Jesus Cristo para combater as vãs repetições feitas pelos fariseus. Então, comentamos no começo do vídeo e aqui nós observamos novamente. Então, o Pai Nosso, o que nós aprendemos com a oração do Pai Nosso, que a oração do Pai Nosso ela é um modelo, tá? Ela é um modelo dado por Jesus exatamente para combater essas vãs repetições. Então, tem pessoas que elas vivem de repetir o Pai Nosso. Não sei quantos Pai Nosso, para perdão dos pecados, e enfim, ora lá 50 Pai Nosso, 20 Pai Nosso. É um certo tipo de penitência, né? Quem quiser orar, repetir, também nós não estamos aqui dizendo que é pecado você repetir o Pai Nosso 50 vezes. Não quer repetir, mas são vãs repetições. Então, a finalidade do Pai Nosso, na verdade, não é ele se tornar uma oração repetitiva. Ele é um modelo de oração. Ele é uma forma que você vai aprender como se dirigir a Deus, porque eles não sabiam, eles não tinham esse ensinamento de como se dirigir a Deus. Então, o Pai Nosso é um modelo de como ele se dirigir ao Pai, né? Exatamente para combater essas vãs repetições, tá? Então, a invocação inicial começa com os discípulos chamando a Deus de Pai. Não era incomum os judeus considerarem Deus como Pai de Israel, mas como Pai individual, numa relação especial, era bastante inusitada. Então, esta experiência, pai e filhos, era característica da relação de Jesus com Deus, tá? Então, um modelo para combater as repetições, tá? No Antigo Testamento, como nós estamos vendo aí, não era comum ninguém chamar Deus de Pai. Era algo muito restrito. Nós observamos alguns casos no Antigo Testamento que quem conseguia atingir esse nível era alguém que provava de algo mais excelente, né? Porque nem todos conseguiam atingir esse nível de quebrar certos protocolos. Por exemplo, eu me recordo de Davi, mas, por exemplo, Davi no Antigo Testamento, nós observamos ele chamando Deus de meu pastor, né? Por exemplo, ele não está chamando na coletividade, ele está dizendo, Deus, ele é o meu pastor, ele é o meu, individual, né? Ele já se lança numa intimidade já individual com Deus, o qual eles tinham o costume de tratar ele na coletividade, como o Deus da nação, o Deus da nossa nação. Então, aqueles que conseguiam quebrar alguns certos tipos de protocolo, porque eles tinham muito temor nesse sentido, então esses aí acabavam se aproximando, né, mais de Deus. Então, observamos esse ensino de Jesus aqui. Jesus vem com esse ensino diferente, que era uma experiência, né, que o próprio Cristo, que era o Filho, ele sabia, né, ele sabia quem ele era, ele conhecia o Pai mais do que ninguém conhecia, e por isso se dirigia a ele, por isso também foi tão perseguido, porque ele tratava
o pai como pai. Então acabava sendo perseguido, porque ele dizia: ele é o meu pai, eu vim para fazer a vontade do meu pai. E os fariseus não tinham esse entendimento e não gostavam do que ouvia e acabavam aumentando a sua ira contra Jesus, e por aí as coisas foi se estreitando cada vez mais. Tópico 2, Deus e sua glória. Então nós vamos comentar aqui sobre a primeira parte da oração, que ela é dividida em duas partes. A primeira parte da oração vai se referir à glória de Deus, né? Nós observamos então esse momento aqui, a oração, que é começar a oração glorificando a Deus, exaltando a Deus, né? Então, o modelo que ele nos ensina, nos deixa, é a primeira parte, a parte que nós devemos nos dirigir a ele como o nosso Pai, né? Pai nosso que estais nos céus. Então, diz assim o comentário: homens de Deus no Antigo Testamento, como Noé, Abraão, Davi, jamais ousaram chamar a Deus de Pai. É em Jesus Cristo que o relacionamento Pai e Filho entre o Criador Santo e suas criaturas pecadoras é celebrado de modo incrivelmente elevado e aproximado. Pai nosso. Como falei, no Antigo Testamento, poucos eram esses que chegaram a ter um nível tão elevado de intimidade com Deus, mas não observamos essa comunhão a ponto de ser tratado como membro da família, pai e filho. Então, somente através de Cristo que esses protocolos eles vêm sendo quebrados, a ponto de nos aproximar tanto assim de Deus, de termos liberdade de nós chamarmos, de nos dirigirmos a Ele como nosso Pai. Então, nas palavras de Don Stott, tratar a Deus como Pai reflete nossa consciência acerca de um Deus pessoal, amoroso e poderoso. Quando ele diz nosso, indica que ele não é apenas o Pai de um ou outro, mas de todos. Pelos méritos de Jesus Cristo, passamos a compartilhar uma experiência de família com Deus como Pai e com os outros como irmãos. Então, quando nós nos dirigimos a Ele como nosso Pai, nós passamos a observar isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não somente Ele é o meu Pai, Ele é o seu Pai, Ele é o Pai de todos, Ele é o Pai daqueles que são grandes, Ele é o Pai daqueles que são renomados, Ele é o Pai daqueles que são usados poderosamente de todas as formas, mas Ele também é o Pai daquele que não é visto, Ele é o Pai também daquele que até acaba passando despercebido na igreja, mas isso faz de nós uma grande família, com o único Pai que estás no céu, Criador, soberano sobre toda a terra. Então a primeira expressão aqui é manifestar a glória, né, de Deus, Pai nosso que estás no céu. Apesar de estar no céu, está conosco, está comigo aqui, está com você aí, aonde você está, em todos os momentos, em todos os cantos desta terra, onde tiver alguém invocando o seu nome, Ele é o nosso Pai e Ele é soberano. Louvado seja o nome do Senhor, e está conosco. Então, já nos dá um entendimento aqui de uma estrutura familiar, de pai, né, e de comunhão entre os irmãos. Segunda parte, santificação do nome do Senhor. Então, nós entramos na presença de Deus o reconhecendo como Pai, tá? Mas nós não podemos nos esquecer que esse nome ele precisa ser santificado. Nós temos que ter cuidado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com a liberdade, né? Com o excesso de liberdade. Vamos ver o que o comentarista escreveu. Este Deus a quem chamamos Pai é também o Deus a quem devemos nos aproximar com reverência e adoração, com temor e admiração. Deus é nosso Pai que está no céu, e nele se combinam o amor e a santidade. Santificado seja o seu nome. É uma expressão de reverência que evita o excesso de confiança. Quando oramos assim, expressamos o desejo de que o próprio Deus seja reverenciado
e que tudo o que denota e representa seu nome, seu próprio caráter e atributos sejam honrados entre os homens, sejam santificados em todo o mundo. Deus revelou sua natureza sob nomes diferentes e ele é tão inefável que um só não expressa toda a sua grandeza e glória. Louvado seja Deus. Então, a grandeza da sua majestade, né? Um único nome não seria suficiente para expressar a sua grandeza. Então, ele disse que pelo seu nome ele não foi perfeitamente conhecido. Disse isso no Antigo Testamento. Então, ele foi a cada dia se revelando e ele vem se revelando. Então, esse Deus que nós estamos falando aqui, ele é poderoso, é majestoso e ele é Pai, nosso Pai. Só que nós não temos que ter cuidado com isso. Estamos vivendo no tempo da graça e há muita liberdade na graça, tá? Mas essa liberdade não pode exceder, né? Não pode exceder a reverência que nós temos que ter com o nosso Pai. Se nós trazermos para dentro da nossa família, o Pai ele sempre vai ser Pai. Ele pode ser aquele Pai amigão, ele pode ser aquele Pai gentil, ele pode ser aquele Pai compreensivo, mas ele é Pai. Você não pode desrespeitar o seu Pai. Por mais que o seu pai terreno, às vezes chega um momento dele errar, dele fazer qualquer coisa, isso não te dá o motivo de você repreendê-lo asperamente, muitas das vezes envergonhá-lo, porque ele é o seu pai. Estou falando de pai biológico, né? Muito mais Deus. Então, por mais liberdade que nós temos de entrar na presença de Deus, de estar na presença de Deus, isso não quer dizer que nós podemos levar Deus de qualquer forma, levar Deus sem reverência, levar Deus como que se ele não fosse esse Deus majestoso. Então nós entramos na presença dele com confiança, sim, entramos na presença dele com liberdade, sim, mas nós também precisamos entrar na presença dele com reverência, com temor, com cuidado, com respeito e santificar o seu nome, honrar o seu nome, né? Exaltar o seu nome entre os povos, dando testemunho, reverenciando esse nome que é poderoso. Então, temos que ter muito cuidado para não profanarmos o nome do Senhor. Quando nós tomamos o nome dele como cristão, que falamos que somos servos dele, então as pessoas começam a nos observar e dependendo da nossa conduta, nós vamos estar trazendo uma difamação para o nome dele, porque as pessoas elas vão olhar e vão dizer, é o crente, né? Olha lá, o crente, olha como é que ele expressa a fé dele, olha como é que ele vive a fé dele, né? Então vamos sempre vigiar, cuidar, porque nós estamos representando o reino de Deus nessa terra e precisamos fazer isso da melhor forma possível. Amém? Tópico 2 e 3. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A oração ensinada por Jesus incluía o estabelecimento do reino aqui na terra, onde a vontade soberana de Deus deve unir céus e terra. Comentário bíblico pentecostal diz que a expressão venha o teu reino fixa o tom claramente escatológico, orientando os ouvintes ao cumprimento do tempo do fim no estabelecimento final do reinado de Deus no mundo. Requer o fim de toda instituição humana que não esteja em conformidade com a vontade de Deus. Como filho, devemos nos interessar pelo programa divino, entronizar Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nossa principal tarefa é estar ocupados com aquilo que ocupa o coração de Deus, a exaltação do seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, observamos aqui a segunda parte, né? A terceira parte, melhor dizendo, da primeira divisão da oração, que a oração é essa: venha o teu reino, nos ocupar também com a vontade do Senhor. Então precisamos pedir isso, né? Precisamos orar por isso, para que a vontade de Deus ela seja estabelecida, porque o governo humano, nós estamos vendo o governo humano como é o padrão do governo humano, né? Então o padrão do governo humano ele é falho, por mais certo que ele pareça ser, por mais
o melhor governo que possa se estabelecer, ele nunca será compatível com o governo de Deus, porque ele é um governo falho e sempre nós estaremos perecendo de alguma forma. Então nós precisamos, a cada dia, no momento das nossas orações, lembrar disso em nossas orações. Pedir a Deus que venha o seu reino, venha. E se eu acredito que está num tempo de nós orarmos por isso, é agora, né? O tanto que a nossa nação tem sofrido, o tanto que o mundo está sofrendo, que o povo tem passado, né? O que nós temos passado. Então, isso é para mostrar que a incapacidade humana é uma realidade, né? Então, nós cremos no governo perfeito, que é o governo de Deus. E se nós cremos que esse governo ele é perfeito, ele nos ensinou a orar e pedir por isso, né? Venha o teu reino, venha o teu reino. E ele disse, pedi, e dá-se-vos-á. Então, creio, meus irmãos, que está na hora de nós pedirmos mais, né? Peça o reino, venha, Senhor, o teu reino está na hora, que o teu filho venha reinar sobre Jerusalém, venha tomar o comando das nações, e assim todas as nações serão abençoadas, nós seremos abençoados, nossos filhos serão abençoados. Louvado seja o nome do Senhor, porque o próprio Cristo estará governando nessa terra. Então, a primeira parte da oração, nós observamos isso daí. Primeira parte, começamos a glorificar o nome do Senhor, exaltar o seu nome. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Depende da tradução, ela expressa de maneira diferente. Santificando o nome do Senhor, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, ou venha o vosso reino, louvado seja Deus. Então essa primeira parte é um momento que nós vamos nos dirigir a Ele como autoridade, né? Como soberano, como altíssimo. Então o que acontece muitas das vezes é que às vezes nós já entramos na presença de Deus e esquecemos de nos direcionar a Ele com essa reverência. E o modelo, né, que tem se adotado nos dias de hoje é o modelo simplesmente de já chegar na oração, muitas das vezes já dobra o seu joelho ali e já começa entrando pedindo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e vai esquecendo de exaltar o Senhor, vai esquecendo que você está na presença do maior juiz de toda a terra, dos céus e da terra, né? Na verdade, do único juiz, do único soberano que existe, né? Verdadeiramente falando, é o nosso Deus. Então, é na presença desse Deus que nós vamos nos prostrar, que nós vamos nos direcionar. E antes das nossas petições, nós precisamos, né, exaltar, engrandecer o seu nome, tá? Então, lembre-se disso, lembre-se desse cabeçalho, foi o que Jesus ensinou isso, né? Ele ensinou esse modelo, entrando na presença de Deus, exaltando o seu nome. E aí a segunda parte nós vamos lembrar das nossas necessidades, lembrar das nossas carências, né? Até porque, né, o Pai ele sabe de todas elas, mas é um segundo plano, que nós vamos colocar diante de Deus, mas tenho certeza que vai ser honrado. Muitas das vezes quando nós entramos na oração, irmãos, a oração a gente começa seco, você começa seco, você vem ali do dia, muitas das vezes você está trabalhando o dia todo, cansado, e aí você dobra o seu joelho para orar, e aqueles primeiros momentos, 10 minutos, 15 minutos, você muitas das vezes está vazio, mais cansado, fadigado do dia a dia, né? Quem trabalha no serviço pesado, cada um tem uma ocupação, mas conforme você vai se deleitando na presença do Senhor, exaltando o Senhor, Deus nosso, Deus santo, Deus altíssimo, Deus que estás assentado em um alto e sublime trono, então você começa a adentrar, né, no reino espiritual, você começa a romper aquela barreira e você vai buscando, exaltando, e aí ele vai te dando graça, e você vai sentindo que ele está mais perto de você naqueles momentos. E aí você começa a sentir verdadeiramente essa graça na sua vida. Louvado seja Deus. Então por isso que é importante nós adentrarmos com ousadia, exaltando o seu nome e engrandecendo, tá? Não esqueça disso, é necessário sempre exaltar o nome do Senhor. Primeira coisa aqui das nossas necessidades, tópico 3, segunda parte da oração,
é seguida por mais 3 detalhes importantes: a provisão de Deus, a pureza pessoal e a proteção divina. Mateus 6, 11 e 13. Primeiro tópico, o pão nosso de cada dia. Orar pelo pão cotidiano é viver em total confiança na provisão de Deus. Viver em confiança na provisão de Deus. Israel ele tinha aprendido algo sobre isso na época do maná, né? Eles não podiam colher o maná para o dia seguinte, porque senão estragava. A única exceção que eles tinham era de sexta para o sábado, né? Que eles podiam colher 2 vezes. Mas se colhesse em qualquer outro dia, ele estragava. Então aquilo ali já era um ensinamento para eles aprenderem a confiar no Senhor. E esse ensinamento também ele fica para nós. Isso aqui nos ensina a confiar no Senhor. Você observa que ele diz que o modelo é o seguinte: é orar pelo pão de cada dia, né? Então, a nos preocupar com o pão cotidiano. Isso não quer dizer que você vai ter que cruzar os braços e não trabalhar, né, para o alimento de amanhã. Não significa isso. Ele está falando de uma preocupação, né? De uma preocupação. Vai tirar, né, como ele colocou aqui, ó, Jesus advertiu os seus discípulos a não se preocuparem demasiadamente com o futuro, aquela preocupação com o futuro. O que eu vou comer daqui não sei quantos dias? Meu Deus, será como é que vai estar o mundo daqui não sei quanto tempo? Então, basta um dia após o outro, irmão. Basta você viver, né, fazer o que tem que fazer, confiar em Deus e viver. E o pão de amanhã vai chegar. Você vai orando, apresentando o pão de amanhã, agradecendo, e não esqueça de agradecer pelo de hoje, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, é assim que ele fala, né? E o de amanhã ele vai prover. Amanhã você vai sair de novo para batalhar e ele vai prover o seu pão. Então, o que nos traz aqui um entendimento é a questão da confiança em Deus, né? Isso aqui nos remete a confiar em Deus. Nós observamos o quê? O desespero das pessoas com o acontecimento que ainda está acontecendo, né? A pandemia em muitos lugares ainda está um acontecimento aí muito grande, e o desespero das pessoas quando começou a anunciar, quando começou a fechar isso daí. Então essas coisas nos desafiam, né? Então essas coisas acabam mostrando verdadeiramente se a nossa confiança ela é verdadeira, né? Então eu tinha que cruzar os braços? Não, né? Mas eu tinha que me desesperar? Também não, porque Deus é o Deus de providência, Deus é o Deus que iria providenciar, né? Então a gente, nessa situação, os que têm mais condição, eles limpam o mercado, e aqueles que têm menos condição perecem, né? Porque não tem o alimento, porque não houve ali um controle pessoal, não houve ali uma confiança de que não iria faltar. Eu sinceramente, eu fiquei, lógico que todo mundo temeu a situação, mas eu não me desesperei a ponto de achar que ia faltar comida e essas situações, não. Eu sabia que Deus, ele ia providenciar, ele ia suprir de alguma forma. Foi fácil? Não, Senhor, não foi fácil, mas Deus sempre supriu a nossa necessidade, e isso nos ensina a confiarmos nele de uma forma poderosa, sabendo que ele providencia o pão de cada dia. Então vamos aprender a confiar no Senhor. Perdão de nossas dívidas é o outro tópico aqui interessante, que ele nos ensina que na oração está inserido também o perdão. Não só nós vamos receber o nosso perdão, mas também é uma necessidade de nós liberarmos o perdão. Isso está inserido na oração do Pai Nosso. A oração nos ensina não somente a pedir o pão diário, mas também o perdão diário, tá? Precisamos orar pedindo esse perdão diário, né? Sempre pedindo perdão. Tem pessoas que acham que por terem aceitado Jesus, por já terem se arrependido de uma vida devassa ou uma vida difícil que tinha quando aceitou Jesus, não há mais necessidade de se arrepender. O arrependimento ele é constante. Nós temos que nos arrepender diariamente, e não só nos arrepender, mas pedir o perdão diariamente para o Senhor. Então, todos os dias, quando formos orar, porque todos os dias nós falhamos. Quem é que não peca? Quem é que não erra? Não existe ninguém perfeito, sempre tem
alguma coisinha ali. Há situações mais difíceis, há situações menos difíceis, mas sempre tem, irmão, alguma situação que acontece no nosso dia a dia. Então, quando vamos entrar na presença de Deus, né, quando nós estivermos orando, lembre-se de pedir perdão, porque você não é uma pessoa perfeita, você é uma pessoa falha, como eu sou uma pessoa falha. Necessitamos do perdão diário do Senhor, todos os dias. Isso significa que Deus está atento não somente às nossas necessidades, mas também com a forma que chegamos diante dele para pedir, tá? Então, todas as formas. E se nós lermos aí o comentário, nós vamos ver a questão que ele vai nos ensinar também, a questão de nós liberarmos o perdão, né? Porque da mesma forma que você quer ser perdoado, você também precisa liberar o perdão para o seu irmão. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que quem perdoa é Deus, Deus perdoa, né? E isso ele queria dizer para se livrar da culpa de liberar o perdão para alguém. Mas o ensinamento aqui do Pai Nosso é que nós só recebemos o perdão se nós liberarmos o perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, se eu oro dessa forma e não libero o perdão, eu sou um hipócrita igual os fariseus. O que eu estou dizendo na minha oração: perdoa os meus pecados, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aquele que tem me ofendido, sendo que eu não perdoo aquele que tem me ofendido, né? Como ele contou a parábola lá daquele senhor e daquele rei, que o homem tinha uma dívida muito grande, foi ao rei, pediu perdão pela sua dívida porque não tinha como pagar. E o rei, né, movido de compaixão, perdoou aquele senhor. E quando ele saiu, ele encontrou outro que devia a ele também. E aquele outro pediu a ele que ele perdoasse, porque ele não tinha como pagar. Mas aquele senhor que acabara de receber o perdão, não quis perdoar, se negou a perdoar. Isso veio aos ouvidos do rei e o rei ficou enfurecido, e acabou trazendo aquele homem de volta e lançou ele, e o castigou, porque ele se negou a liberar o perdão, coisa que ele tinha recebido. Então, da mesma forma, para nós, isso aqui é um ensinamento para nós a respeito disso, que o que nós queremos para nós precisamos fazer para os outros. Se estamos pedindo perdão de Deus, precisamos liberar o perdão, tá? Porque como que nós vamos estar em comunhão com Deus, como que nós vamos estar na presença de Deus se nós não estamos liberando o perdão para os outros, tá? Então isso aqui é muito sério, isso aqui é muito importante. Infelizmente, irmão, tem muitas pessoas de coração endurecido, tem muitas pessoas dentro da igreja que está adorando a Deus, que está levantando a sua mão para o céu, que está dando glória a Deus, que está até exaltando a Deus, mas tem problemas, né? Tem um coração duro, tem um coração fechado, não consegue perdoar, não consegue liberar o perdão, né? O perdão você tem que decidir perdoar. Se você estiver esperando, eu vou sentir de perdoar, com o coração endurecido do jeito que está, você não vai sentir nunca. Você tem que tomar uma decisão de perdoar. Então, se baseie pelo menos na oração que ele ensinou. É um mandamento, vamos colocar assim, perdoa, para que você receba o seu perdão. Então, quem é inteligente, perdoa para receber o seu perdão também. Então, fica aí a dica, tá? Não deixa essas coisas atrapalhar a sua comunhão com Deus. Não deixa, quebra essa barreira, quebra esse protocolo, procure aquela pessoa, Você vai ver que isso vai ser uma maravilha, que isso vai ser algo maravilhoso na tua vida. Você só tem a ganhar com isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe a cada dia, tá? Tópico 3 e 3. Livrai-nos do mal. E a outra parte, é essa parte aqui que nós precisamos pedir ao Senhor, o livramento a cada dia, o livramento diário. É impossível viver neste mundo sem ser tentado. Até Jesus passou por isso. Esse é um mal que não podemos evitar, até mesmo porque a cobiça está dentro de cada um de nós por causa de nossa natureza pecaminosa.
Também devemos ter em mente que, embora os anjos do Senhor acampe ao nosso redor para nos livrar do mal, o inimigo sempre estará ao nosso derredor, buscando uma brecha. Em todo o tempo que estivermos aqui, seremos bombardeados com as ciladas astutas do nosso adversário. A oração do Pai Nosso nos ensina que a cada dia e a cada instante de nossas vidas devemos rogar pela proteção divina. Então, sempre pedindo a Deus, que Ele nos guarde. Isso aqui são as nossas necessidades, que Ele fala que nós precisamos colocar na oração. O pão nosso de cada dia, o perdão e pedir a Deus que Ele nos livre das ciladas do diabo. Os anjos do Senhor estão nos guardando, estão nos protegendo, mas nós temos um inimigo sagaz, temos um inimigo astuto que está a todo momento buscando uma brecha, buscando oportunidade para nos destruir. Nós temos uma natureza caída, nós temos o velho homem, ele está escondido em algum canto aí dentro de nós. A qualquer momento ele quer causar um problema e quer vir à tona, e nós precisamos estar atentos e ter cuidado para não cairmos em tentação, para não cairmos nas ciladas do diabo. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como se fosse leão, buscando a quem possa tragar. Então, sempre pedindo a Deus, Senhor, nos guarde, nos proteja, nos livre do mal. Não permita que o inimigo me atinja. Não permita, Senhor. Na sua oração você vai orar, é um modelo, você pode usar outras palavras, Senhor, não deixa, porque eu não vou suportar. Talvez eu não suporto como Jó suportou, eu não vou aguentar uma prova daquela. Então, Senhor, não deixa o inimigo me testar dessa maneira, não permita que ele me teste, Por exemplo, ele queria testar Pedro, Lucas capítulo 21 ou 22, se eu não me engano, versículo 31, se eu não estou errado, Mas, ou seja, ele queria testar Pedro, mas Jesus disse: Pedro, eu roguei por ti, porque Pedro não estava preparado naquele momento para ser testado. Pedro ainda estava em fase de tratamento. Então, não sei qual é o seu nível, como é que está o seu nível. Eu vou lhe ser sincero, tá? Senhor, não deixa eu ser testado como Jó foi testado. Meu Deus, é um teste daquele dali. E a Bíblia diz que o homem era íntegro, o homem era reto, não deixava brecha. Mas Satanás achou ali um lugar, uma brecha para ir lá e testar Jó, e acabou Jó sofrendo muito. Então, vamos pedir a Deus, Senhor, não deixa, me guarda, me proteja a minha casa, proteja a minha família, e que Deus nos livre de todo mal. Então, comentário aí simples, básico, para nós interagirmos com as nossas classes nesse domingo, que é só para nós abrirmos a nossa mente. Você pode usar muitos recursos aí para interagir com a sua classe, ou se você é professor, ou se você é apenas aluno que está aí do outro lado. Que Deus te abençoe, tá ok? Nós vamos trabalhar para melhorar os nossos vídeos, tá? Nós temos ainda poucos recursos, estamos começando agora nesse canal, mas vamos estar disponibilizando esses vídeos aí pelo menos uma vez por semana. Que Deus te abençoe. Quero ler a conclusão. O fato de Jesus ter cultivado uma vida de oração quando exercia o ministério neste mundo e ensinando seus discípulos a orar, atesta a necessidade e a relevância da oração na vida do cristão. A oração é falar com Deus, é relacionamento com o nosso Pai Celestial, e estarmos abertos para Deus em confiança e louvor para recebermos o que Ele tem reservado para os seus. Então, esse é o nosso comentário, tá ok? Que Deus te abençoe. Não dá para nós aprofundarmos muito, o tempo é curto, mas que Deus ajude, que nós possamos ter te ajudado aí de alguma maneira. Se você gostou do vídeo, se você assistiu o vídeo todo, comenta aí embaixo aí para nós nos alegrarmos, e ver que está valendo a pena fazer um vídeo, tá ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.